Boa noite a todos, a paz do Senhor. Meu nome é Raul, sou da Igreja Presbiteriana Renovada de Mauá. Estou gravando esse vídeo aqui que está relacionado com o culto de terça-feira lá na nossa igreja. É um culto de oração, né? Todas as terças-feiras temos esse culto e como estamos aí no período de isolamento, não está sendo possível fazer esse culto lá no local. Então estamos gravando vídeos, os louvores, enfim, e estamos compartilhando aí pelo uso da tecnologia e Deus tem falado conosco poderosamente. Amém? Quero agradecer aí ao convite que foi feito a mim, aos presbíteros, né, que fizeram contato comigo, ao pastor João, mandaram o meu abraço a ele aí, dizer que estou com saudade, que logo logo nós vamos estar todo mundo junto aí, e a todos os membros da nossa igreja aí, que eu estou com saudade de vocês, e que logo logo a gente vai estar junto lá na igreja, adorando ao Senhor, buscando o nome dele todo junto, festejando, fazendo compras, enfim, que esse período possa passar logo para que possamos estar ali juntos, amém? Bom, o culto é de oração, a gente vai trazer uma palavra sobre oração, mas antes de começar eu queria fazer uma oração com você, amém? Então, se você puder, feche seus olhos neste momento e faça uma oração juntamente comigo, amém? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por essa noite, por este momento que estamos aqui compartilhando a tua palavra, ouvindo da tua palavra, Pai. Fale conosco, Senhor. Manifeste a sua glória diante de nós, Pai. Que sejamos tocados, impactados pelo que a tua palavra quer falar. Senhor, eu quero te pedir que aquilo que o Senhor falou comigo, que seja muito claro para aqueles que estão ouvindo essa palavra e vendo, para que também seja tocado da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus, e que possamos, após esta mensagem, ser mais edificados em Ti. É o que eu lhe peço e já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 33. Amém? Êxodo 33, a partir do versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 17. Diz assim: Moisés disse a Deus, o Senhor: É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isto é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser sua. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Aí é o versículo 15, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. É um versículo muito impactante. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo, que está contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Amém? Quero falar com vocês hoje sobre um personagem da Bíblia, Moisés, né? Um personagem muito conhecido, um personagem de suma importância aí no Antigo Testamento, né? E que os seus escritos, enfim, tem bastante impacto aí também no Novo Testamento, nas nossas vidas. E eu quero falar com vocês sobre oração, sobre Moisés, sobre outros assuntos a qual nós possamos ser edificados aqui essa noite. Amém? Moisés fez esse diálogo com o Senhor, em que em determinado momento aqui no capítulo 33, o Senhor disse que daria a vitória ao povo, que permitiria que o povo alcançasse a terra prometida, mas que não estaria junto com o povo, né? Mandaria um anjo, e esse anjo iria com o povo, mas Moisés se posicionou e falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Moisés quis dizer: não faz sentido o Senhor ir com a gente. Né? E o Senhor se posicionou dessa forma porque no capítulo 32, que é o capítulo anterior, a gente vai ver aquele episódio do bezerro de ouro, né? Quando Moisés estava no monte, ali 40 dias e 40 noites, falando com o Senhor, recebendo do Senhor as instruções, e passados esses dias o Senhor falou: desce que o povo se corrompeu, né? E aí Moisés, quando desce, o povo está adorando o bezerro de ouro, ali feito por Arão, com o ouro que o pessoal depositou ali em suas mãos. E Deus está muito irado com o povo, né? Considerando exterminar completamente o povo, enfim. E é quando Moisés faz, né,
aplaca essa ira de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia desse povo, o que as nações vão pensar se o Senhor acabar com esse povo? O Senhor fez grandes coisas lá no Egito para tirar o povo de lá e agora o Senhor vai permitir que eles morram aqui, enfim, né? E aí o Senhor não faz, né? Não extermina o povo como desejava fazer. Moisés também se ira com o povo e ali rola um período muito delicado, muito triste, onde vidas, né, pessoas foram mortas naquele momento, ali na divisão de quem era com Deus e quem não era. Enfim, e naquele momento o Senhor se desagradou tanto do povo que ele falou: ó, vou dar vitória para vocês, mas eu não vou. Aí Moisés se posiciona no versículo 15 falando: se o Senhor não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Amém? Moisés era uma pessoa de oração, né? Eu quero falar para vocês que poucas vezes eu vi pregações assim sobre Moisés a respeito de oração, mas eu queria abordar, né, a vida de Moisés e a oração, já que estamos falando de oração neste momento. Amém? Moisés era uma pessoa que eu considero que ela não era de oração, mas ela era uma pessoa em oração. Vamos ver que a oração na vida de Moisés não era apenas um ato que ele se retirava, falava com Deus e voltava e vida que segue. Não. A todo momento, a todo instante, ele estava falando com o Senhor e o Senhor estava falando com ele. Ele agia, o Senhor agia, falavam e eles conversavam. Então, eu gostaria de trocar esse um homem de oração para um homem em oração e aplicar talvez um título a essa mensagem para pessoas em oração. Amém? Para que possamos ser pessoas em oração e não homens e mulheres apenas de oração, mas em. Que esse D para em já vai fazer uma diferença enorme. Nós vamos aprender isso com a vida de Moisés. Amém? Moisés era uma pessoa de oração e o que eu admiro em Moisés também é que ele não tinha Deus como o meio para os fins. Moisés não era aquela pessoa que ficava usando Deus para conquistar as coisas, mas Deus era sempre o fim das coisas para ele. Na verdade, Deus era o começo, o meio e o fim, porque foi Deus que o levantou, foi Deus que os tirou do Egito, né? Foi Deus que supriu ali durante aquela jornada no deserto e para que eles alcançassem a terra prometida que foi dada por Deus para que eles pudessem adorar a Deus com liberdade naquele lugar. Então Deus era o começo, o meio e o fim. E não apenas o meio para eles conquistarem coisas, né? E fica uma lição pra gente que muitas vezes a gente quer usar Deus de trampolim para alcançar alguma coisa. Que possamos mudar essa mentalidade e entender que na verdade as coisas que nós conquistamos ou pensamos em conquistar devem honrar a Deus. Que Deus seja o fim delas, né? Que Deus seja aquele que desperta em nós, aquele que nos dá a condição de conquistar e quando conquistarmos que seja para a honra e glória dele. Seja um trabalho, um relacionamento, um bem material, uma formação, enfim, que tudo que você fizer seja para a honra e glória do Senhor, seja por Ele e para Ele. Amém? Moisés sabia disso, né? Moisés era uma pessoa sábia e tinha entendimento dessa posição dele com Deus, né? E ele era um homem em oração. A gente vai ver que no seu chamado, quando ele recebeu o seu chamado em Êxodo 3, ele recebeu em oração. Para falar com o povo foi um processo de oração. Do período das pragas foi um processo de oração. Ao sair ele orava, ao chegar ele orava, antes da batalha ele estava orando, depois que ele recebeu a vitória ele orava, antes de tomar uma decisão ele orava e nos momentos que está falando muito com a gente nesse período nas crises. Nas crises Moisés orava, nas crises ele estava sempre em oração. E quantas crises esse personagem, esse Moisés enfrentou, né? Quantas crises ele não passou. E por falar em crise, nós estamos vivendo uma crise, né? Falando de mundo, falando também de nação, estamos tendo esse problema com o Covid-19, que é uma grande crise de saúde. Também vamos ter aí, já estamos tendo uma crise econômica, né? Às nossas portas, bastante gente desempregada, situação delicada. E também temos aí uma crise política na nossa nação, enfim. Também estamos cheios de crise, assim como Moisés foi uma pessoa cheia de crise. Mas em todas elas, Moisés orou, Moisés venceu em oração. E é essas lições que nós queremos aprender hoje para aplicar em nossas vidas. Amém? Moisés, um homem em oração. Amém? De todas as crises que Moisés passou, as suas dificuldades ali com o povo, enfim, eu queria destacar aqui apenas três, né, para a gente poder ser breve, ser curto e poder sugar o máximo que puder dessa mensagem. E eu queria estar compartilhando e aplicando com vocês essas três
crises que Moisés passou e que nos serve muito hoje em dia. Amém? A primeira crise que Moisés passou se encontra lá em Êxodo. Primeira crise não que ele passou exatamente, mas que eu quero abordar com vocês, né? A primeira crise que eu quero abordar, a segunda crise, a terceira, enfim. Mas a primeira crise se encontra lá em Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. Êxodo 4, do 10 ao 13. Vai falar assim, a palavra do Senhor em Êxodo 4... Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano e quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe darei o que deve dizer. Lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então a gente vai ver aqui que lá em Êxodo 3, no capítulo anterior a esse que nós lemos, Deus chamou Moisés para uma grande missão, para uma grande tarefa. E ali já rolou algumas perguntas, né, na sarça ardente. Moisés questiona: Senhor, mas eu vou me apresentar ao povo, e o povo vai falar quem te enviou, e eu vou falar quem é que me enviou, não sei. E Deus fala: ó, diga que o eu sou me enviou. E ali outras perguntas vão surgindo, o Senhor vai trazendo as respostas para Moisés, e aí nós vemos todo o tempo um diálogo, né? Até que nós vamos ver aqui no capítulo 4, que mesmo depois de Deus dar as instruções de como ele falaria com o povo, os sinais que ele faria, né, para que o povo visse que ele era enviado por Deus, ele ainda fala: Senhor, meio que ele quis dizer aqui: Senhor, mas eu não sou capaz, eu não sei falar, Senhor, mas eu tenho dificuldade. E o Senhor ali vai trabalhando no seu coração. O que eu quero dizer aqui é que Moisés teve a sua primeira crise, e essa crise foi uma crise com ele mesmo, né? A primeira crise que Moisés teve foi com ele mesmo. E quantas vezes nós temos uma crise com a gente mesmo? Alguns aí vão chamar de crise de personalidade, crise de identidade. O que eu quero dizer, não quero ser tão fundo nisso, mas quantas vezes nós nos pegamos diante de uma situação, seja ela relacionada ao cristianismo mesmo, puro, ou ao meio profissional ou ao trabalho, e nós nos encontramos de forma insuficiente, incapaz, né? Nos desmotivamos porque o Senhor às vezes fala conosco, nos dá direção, e nós nos achamos incapazes de fazer aquilo que Ele nos manda. E eu quero dizer que talvez ninguém possa te ajudar, talvez ninguém vai conseguir tocar nessa crise que há em você, mas apenas um vai poder, que é o Senhor Jesus. Deus, Ele pode isso, Ele pode trabalhar na sua crise assim como Ele fez em Moisés. Então se você tiver que compartilhar isso com alguém, compartilhe com Deus. Amém? Coloque diante dele, exponha diante dele as suas dificuldades, as suas limitações, os seus pensamentos de incapacidade, porque muitas vezes nós não somos incapazes, nós somos até mais do que capazes. Só que nós pensamos que não somos capazes. Então que você possa se apresentar diante do Senhor, assim como Moisés, que a todo momento se colocava diante do Senhor e colocava mesmo as suas dificuldades, os seus anseios, as suas dificuldades ali, para que o Senhor pudesse trabalhar na vida dele. Então Moisés venceu a crise com ele mesmo, através de oração, em oração. Foi um processo de conversa constante. Amém? A segunda crise que nós vamos falar aqui de Moisés é uma crise que eu dei o nome de crise com os de fora. Amém? Lá em Êxodo, do capítulo 6 ao capítulo 14, a gente vai ver que Moisés aceita então essa chamada de Deus, entende que ele é capacitado, que ele vai sim fazer essa obra do Senhor, né, de retirar o povo ali do cativeiro. Ele conquista o povo com aqueles sinais que o Senhor deu a ele, juntamente com Arão, que foi levantado para trabalhar juntamente com Moisés. E aí eles tinham um novo desafio, que agora era conquistar Faraó ali, o Egito, para que o povo pudesse sair. E o Senhor deu algumas estratégias, que nós vamos detalhar agora, para que Moisés tirasse o povo de lá. E aí, até aí tudo bem, poxa, Moisés entendeu que ele era capaz, que o Senhor estava capacitando, o povo já reconheceu que ele foi enviado por Deus, ele já estava já estava tudo pronto, vamos falar assim, com a faca na mão, né, a faca e o pão, a faca e o queijo, enfim, era só ir. E aí quando ele chegou diante
Faraó ele encontrou uma grande dificuldade ali. Nós vamos ver que o coração de Faraó estava endurecido ao ponto de até aumentar a carga de trabalho ao povo de Israel. Ou seja, a presença de Moisés naquele lugar fez com que o estado do povo de Israel fosse pior do que antes de ele chegar. A gente vai ver esse episódio acontecendo, aí o povo já começa a murmurar um pouco. Enfim, o que eu quero dizer é que mesmo Deus levantando Moisés, dando todas as condições, evidências de que estava com ele, não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser difícil, as coisas de fora vai nos confrontar, não vai ser um mar de rosas, né? Não vai ser aquela coisa tão fácil de realizar. Vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar dificuldades, mas o mais importante é que estejamos junto com Deus. Se o Senhor não estiver conosco naquele momento, fazendo aquilo, de nada adianta estarmos ali. Essa foi a oração de Moisés. Então que nós possamos, mesmo diante dessas situações, estar ciente de que o Senhor está conosco e que nós vamos vencer, que nós vamos passar. Então, diante de crises com os de fora ou de crise com as coisas que são de fora, nós possamos estar sempre em oração. Nós vamos ver aqui do capítulo 6 até o capítulo 14, se você puder folhear a sua Bíblia, você acompanha comigo, você vai ver que a todo momento temos assim, e Moisés falou com o Senhor, e o Senhor falou com Moisés. Então Moisés falou com o Senhor, e o Senhor falou com Moisés. É muito interessante ver vários capítulos ali, um diálogo entre Moisés e o Senhor e Moisés. Então Moisés venceu essa crise através de oração, em oração. A todo momento ele estava orando, pedindo orientação do Senhor, e a todo momento ele estava seguindo o que o Senhor mandava, trazendo um relatório para o Senhor. O Senhor vê o seu dia, Ele sabe o que você passou, as afrontas, mas é necessário que nós conversemos com Ele, nos expomos a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, para que Ele possa nos orientar e nos dar a direção. Amém? E assim Ele venceu, tirando o povo do Egito a caminho da terra prometida. E a terceira crise que eu quero abordar aqui que Moisés passou e que eu considero, eu acho que uma das crises mais difíceis de passar em nossas vidas, foi uma crise com os de casa. Então ele teve uma crise com ele mesmo, uma crise com os de fora, ou com aquilo que é de fora, e uma crise com os da própria casa. A gente vai ver que no começo da leitura da palavra que a gente começou aqui, a gente estava falando que houve aquele episódio do bezerro de ouro. E isso foi uma afronta muito grande contra o Senhor e contra Moisés, porque o Senhor já tinha tirado como forte o povo daquele lugar. O Senhor já tinha dado condições para o povo, né? O Senhor estava mantendo o povo alimentado, as roupas não se gastavam, enfim, no deserto, o Senhor mostrando o seu amor e o seu cuidado com o povo. E por causa de alguns dias que Moisés ficou no monte, o povo já se corrompeu, já criou ídolos para si, já traiu ao Senhor. E quantas vezes nós não somos traídos por da própria casa? E isso é tão ruim porque é o que mais nos machuca, né? Daqueles que não esperamos, né? Que vai vir uma situação adversa e quando vem, isso nos machuca e entramos em crise com os de casa. E eu estou falando justamente disso. Marido e mulher muitas vezes estão em crise, pais e filhos, né? Com algum parente seu, alguma situação que você está tendo com eles por causa de um breve período de tempo, às vezes alguns minutos que alguma coisa explodiu e vocês entraram numa crise terrível. Que vocês possam, em oração, buscar ali a Deus e buscar direção, porque foi assim que aconteceu quando Moisés estava descendo do monte e o Senhor estava irado, mas o Senhor Moisés conversou com o Senhor, aplacou a sua ira, depois Moisés ficou irado, mas o Senhor conversou com Moisés, e a gente vê um diálogo ali fluindo, e uma paz, e uma calmaria acontecendo naquele lugar. Sim, pessoas, né, morreram, houve uma situação muito delicada, como eu falei, mas eu quero frisar neste momento Moisés e o Senhor. Né? Diante de toda aquela situação adversa, Deus estava com Moisés, Moisés estava com Deus, eles conversavam e em oração Moisés venceu aquela dificuldade. Amém? Então, vença a crise em você mesmo, vença a crise com os de fora ou com aquilo que é de fora e vença a crise com os que é da casa, em oração. Amém? Em todo o tempo, Deus falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Nas crises, eu quero te perguntar agora, o que Deus tem falado para você?
E o que você tem falado com Deus? Diante dessa situação toda, talvez o desemprego já chegou na sua casa, talvez situações ruins que você não esperava diante dessa crise que nós estamos passando, global, já chegou na sua casa situações muito ruins. Talvez essa crise maior causou crises menores. Talvez no seu casamento, talvez no seu lar, às vezes você está aí com a sua família, em vez de a gente aproveitarmos este momento de estarmos ali juntos, em nossas casas, com nossos parentes, a gente acaba ficando pior, né? A situação acaba sendo drástica, nós brigamos, porque é muito tempo junto, às vezes não fala a mesma língua e acontecem muitas coisas ruins entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher. Então, por causa de uma crise global, olha só, várias crises elas são geradas em nossas vidas, mas em todas elas eu quero te dizer que se você for uma pessoa em oração, Deus vai te ajudar a passar. Deus vai te dar orientações de como vencê-la. Amém? Seja uma pessoa em oração, não apenas de oração, que você se retira a hora, depois vai e segue sua vida normal. Não, em oração, a todo tempo, a todo momento, você possa estar falando com o Senhor, tendo do Senhor instruções para uma vida correta, uma vida de paz, uma vida de vitória. Amém? E outra coisa que eu quero deixar para finalizar essa mensagem: nunca vá se o Senhor não estiver com você. Amém? Seja uma pessoa em oração e nunca vá se o Senhor não estiver contigo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração de encerramento e que Deus abençoe você com esta palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado novamente, Senhor, por esta palavra, por aquilo que o Senhor falou conosco, Pai, pela mensagem que foi abordada aqui. Que possamos vencer a crise existencial, a crise em nós mesmos, a crise com aquilo que é de fora, com as pessoas de fora, com aquilo que vem de fora e nos atinge aqui. E, Pai, as crises mais delicadas, aquelas crises com aqueles que são da casa, com aqueles que nos amam e aqueles que nós amamos, Pai. Que o Senhor possa ajudar-nos, assim como o Senhor ajudou Moisés ali diante das crises, porque ele estava em oração. E porque ele falou: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não adianta eu ir, porque o Senhor é essencial para mim. Que possamos, Pai, tomar o Senhor para nós como essencial, como aquilo que é tudo, Pai. E tudo que formos fazer, que o Senhor esteja diante de nós, que o Senhor esteja nos guiando, nos orientando em o que falar, em como agir, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre
conosco aí.